Boa tarde a todos. Uma satisfação para mim apresentar para vocês o trabalho intitulado Levantamento e Análise de Produtos Alimentícios Comercializados contendo substâncias irradiadas. Meu nome é Rodrigo Sebastião Rossi Leandro. Eu sou doutorando em Ciências pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, no Brasil. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelo professor doutor Walter Arthur. Nessa apresentação, eu vou mostrar para vocês o contexto da pesquisa, o levantamento realizado. Foi realizado em supermercados de Piracicaba, que fica localizado no estado de São Paulo, Brasil, e os respectivos resultados obtidos. Então, como contextualizando, né, um pouco o tema com vocês, né, a conservação dos alimentos, ele sempre foi uma busca constante do homem, né, desde os dos primórdios, por assim dizer, né? Então, desde técnicas antigas como salgar os alimentos, evoluindo mais para técnicas como congelamento, secagem e fermentação, né? Elas foram sendo desenvolvidas, né, ao longo do tempo com o objetivo de reduzir a deterioração desses alimentos e aumentar a vida útil deles, né? E atualmente a radiação ela surge como uma tecnologia complementar que ela é capaz de contribuir para a conservação e para a redução de micro-organismos em determinados alimentos. E esse tema, né, da conservação e aumento da vida útil dos alimentos, eles também é relacionado à segurança alimentar, né, porque a gente se depara, né, com perdas pós-colheitas, deterioração e desperdício, né, e isso daí são temas aí que a gente vem se deparando, né, ao longo do tempo, né? Então, é interessante, né, investigar como essa tecnologia aparece no mercado e o quanto ela é relevante, tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista do consumidor. E essa pesquisa, né, ela também traz um aspecto que ainda é pouco estudado, que é a presença, né, de alimentos irradiados ou ingredientes irradiados nesses produtos. E também a gente se depara com o caso de ser uma tecnologia pouco difundida e que ainda acaba enfrentando um pouco de preconceito, né, das pessoas, porque o tema radiação, né, e radiação de alimentos ainda é um tema delicado, devido principalmente ao desconhecimento dessa técnica, né, e de mostrar que é uma técnica que hoje que é segura, né, ela não envolve riscos aí para a população, para quem, e para quem consome esses alimentos. Então, né, buscando um pouco o contexto, né, de irradiação de alimentos, né, a radiação de alimentos ela utiliza radiação ionizante, principalmente obtida através de feixes de elétrons, raio-x e raios gama, né, os raios gamas eles são obtidos principalmente do cobalto 60 e do césio 137. Dependendo da aplicação, a tecnologia ela pode ser utilizada para descontaminação dos alimentos, controle de inseto, conservação e o retardo do amadurecimento de certos alimentos. A literatura, né, ela também mostra que a segurança ela depende da aplicação de doses controladas e do atendimento de requisitos regulatórios, né? Então, dependendo do alimento e da finalidade, né, da aplicação da radiação, existem faixas, né, níveis de segurança que são aí adotados para esse tratamento. No Brasil, a irradiação de alimentos é regulamentada pela Anvisa. E um ponto importante, né, para se destacar, até como tinha falado anteriormente, que existe um certo preconceito em relação a essa tecnologia, é que o alimento, ao submetido a esse processo, ele não se torna radioativo. Falando um pouco do objetivo, né, desse trabalho, o principal objetivo foi realizar um levantamento em supermercados da região de Piracicaba, que é um município localizado no estado de São Paulo, no Brasil.
para identificar produtos alimentícios irradiados ou produtos que contêm ingredientes radiados incorporados em sua formulação. E, além disso, a gente avaliou a conformidade, né, com a resolução com o RDC 21 de 2021 da Anvisa, que o que que diz nessa resolução, né? Os alimentos que passam por esse processo por esse tratamento, né, eles têm que ter no rótulo destacado que o alimento ou componentes desse alimento, eles passaram por esse processo aí de radiação. O nosso levantamento, né, ele foi realizado em seis supermercados em seis épocas diferentes da amostragem, né? Então, a gente visitou seis supermercados em seis épocas diferentes, os mesmos estabelecimentos, né? Foram observadas 100 amostras por local e por época, né? Totalizando 600 observações acumuladas por localidade e 3.600 no total. A avaliação ela foi realizada por observação direta das embalagens, com atenção à lista de ingrediente e as informações de rotulagem. Também foram realizados, né, registros fotográficos, né, desses produtos aí que foram identificados, e os dados foram submetidos a uma análise estatística que vai ser apresentada na sequência, né. O trabalho ele foi desenvolvido no Laboratório de Radiobiologia e Ambiente do Sena, que é um campus da USP localizado aqui em Piracicaba. Aqui a gente tem um gráfico, né, demonstrando os resultados, né, que foram obtidos aí a partir, né, desse levantamento. Então, como a gente pode observar, né, esses resultados eles mostram uma baixa frequência de amostras contendo substâncias irradiadas. Considerando as seis localidades, né, foram localizadas 100 amostras de um total de 3.600, o que dá aproximadamente aí 2,8% do conjunto avaliado. Observando as localidades, né, o maior número foi encontrado no local 3, com 21 amostras, enquanto os menores valores foram observados, né, nos locais 2 e 6, com 10 e 12 amostras, respectivamente. E esses resultados, né, a gente pode notar, eles indicam uma presença relativamente baixa, mas não inexistente, né, no comércio aí pesquisado. Aqui a gente está trazendo as mesmas informações, né, que estavam no gráfico anterior, só que num formato de tabela. Nessa tabela vai apresentar a distribuição acumulada por localidade, né? Então, como já foi citado, cada localidade ela vai reunir 600 observações, né? E a quantidade de amostras variou que foram identificadas nessas substâncias irradiadas, variou de 10 a 21. De forma geral, os produtos identificados foram relativamente semelhantes entre as diferentes localidades, onde a gente identifica principalmente temperos, né, temperos prontos, alguns macarrões e, e condimentos também que são utilizados aí no preparo de alimentos. E no levantamento, né, realizado, a rotulagem observada estava de acordo, né, com a resolução 21.200 de 2001 da Anvisa. O principal, né, achado, né, a partir desse levantamento a frequência relativamente baixa, né, de produtos contendo essas substâncias irradiadas. E ao mesmo tempo, esse padrão, né, de ocorrência sugere que a tecnologia está presente, né, ainda que de forma limitada, né, no varejo pesquisado, ela de certa forma existe, né? E outro ponto importante é que os rótulos, né, estavam de acordo. Então a legislação ela está sendo cumprida, né? Mesmo sendo em poucos casos que a gente observou a ocorrência, né, de alimentos que contêm, né, ingredientes radiados, a rotulagem ela estava de acordo.
Considerando as contribuições, né, recomendações, né, decorrentes desse trabalho, essa pesquisa ela contribui para ampliar o conhecimento sobre a aplicação de radiação no comércio varejista brasileiro. Né. Os resultados também reforçam a importância de infraestrutura adequada, comunicação científica e educação do consumidor, né, principalmente o que a gente citou anteriormente relacionado ao desconhecimento dessa técnica e ao certo preconceito, né, que rodeia esse tipo de abordagem, né, esse tipo de técnica utilizada para a conservação de alimentos. A literatura indica que o desconhecimento e as confusões entre irradiação e radioatividade são barreiras relevantes para essa aceitação, né? Então, além do desenvolvimento de tecnologia, né, para tornar esse tipo de técnica mais acessível até para outros segmentos de produtos alimentícios, a informação é uma parte essencial do processo, né? Uma comunicação clara, baseada em evidências, pode contribuir para que o consumidor ele passe a compreender melhor, né, os benefícios, né, dessa técnica, de conservação de alimentos, e também os limites das condições de uso aí da radiação, né? Como qual a melhor técnica adequada, os níveis seguros aí de aplicação dessa tecnologia para a conservação dos alimentos. Somente concluindo, né, o tema, esse levantamento ele identificou que realmente a gente tem uma baixa frequência de amostras contendo substâncias radiadas, mas que elas estão em conformidade com a com a rotulagem, né, observada no conjunto. De certa forma, é isso, né? Esse foi o resultado, né, do trabalho, da investigação realizada. Eu deixei meu contato de e-mail, qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode entrar em contato comigo. Eu estou à disposição aí para atender vocês com o que for necessário. Muito obrigado.